Ninguém gosta de mim! Bom, pessoal, bem-vindo ao canal Cláudio Santos, e no vídeo de hoje nós vamos fazer um tutorial bem simples aqui, bem breve, de um aplicativo que é o Multisim. É um simulador de navegador e se vocês quiserem ter acesso a ele, eu vou deixar o link aí na descrição. Ele é gratuito. Se eu não me engano, você só paga se você quiser deixar o circuito que você salvar aqui não publicado, né? Então todos os circuitos que eu tenho aqui, por exemplo, são públicos. Bom, e primeiramente, né, antes de você começar a fazer simulação, eu aconselho que você crie uma conta, né, para que você consiga salvar os seus circuitos. Aqui, por exemplo, eu tenho 3 circuitos salvos que eu já tinha feito: um flyback, um filtro sintonizado de Antonier e um gerador de onda quadrada. Eu devo fazer uma aula sobre cada um desses filtros aqui, uma simulação sobre eles em outra aula posterior, porém eu vou tratar aqui de características básicas desse simulador, né? Então aqui, primeiro eu vou vir aqui em Create Circuit, né? Ele vai abrir a janela do esquemático dele e antes de você sair aqui, né, mexendo, eu aconselho que você já deixe aqui essa barra aqui, né, que isso aqui é onde vai aparecer avisos e erros, né, em que você vai poder identificar onde está o erro da sua simulação. E aqui também, essa barra aqui, você pode deixar ela aqui já, porque o seu circuito, embora ele tenha pouco espaço aqui, você vai conseguir, aqui é onde a gente mexe nos parâmetros da nossa simulação, né? Então depois que você monta ele, é bom você ter os avisos aqui. Bom, então primeiramente, o que eu vou mostrar aqui nesse simulador, né? Aqui, antes de começar, né, a gente pode tentar aqui, né, vamos fazer aqui um título, né? Vamos começar a puxar os elementos. Ele tem já aqui os elementos que a gente vai usar, né? Ele tem aqui a barra dos elementos, tem muita variedade, porém assim, não é uma variedade exorbitante, porém dá para você fazer muita coisa aqui, dá para você ensinar e aprender muita coisa com o que você já tem aqui. Então aqui ele vai ter os medidores, né? Medidor de tensão, medidor de corrente, medidor de tensão e de corrente ao mesmo tempo, medidor referencial. Então esse aqui eu nunca testei, mas você deve pôr uma referência para não ter que medir em relação ao solo, né? Isso aqui, medidor digital também, né, para sair só uma saída digital. Aqui ele tem o terra, um conector e uma junção. Esse conector aqui eu imagino que ele deva ser um potencial que você coloca num ponto. A gente testa aqui também, né? Um potencial que você coloca num ponto e lê esse ponto, e em vez de ficar puxando fio de lá para cá, né? Aqui ele tem as fontes, em que o interessante aqui é o seguinte: ele tem fonte CA, fonte corrente de tensão CA, clock, triangular, ele tem toda a variedade aqui, bateria não, né? Fonte CC, fonte de corrente CC, fonte de degrau, que é muito importante. Muitas simulações é bom você ter um degrau, né? Uma operação de degrau, para você não ter que ficar fazendo chave abrindo e fechando. Até sinal de FM, AM ele tem, né? Ruído termal, até eu achei engraçado que ele tem até mesmo fontes trifásicas, embora esse simulador ele não seja, eu não aconselho ele para circuito trifásico, porque dificilmente esse cara aqui vai ter máquina de indução. Aqui ele tem os resistores, né? Resistor, capacitor, indutor, basicamente a maioria dos casos que a gente vai precisar desses aqui. Indutor acoplado, né? E transformador, indutor acoplado. Ele deve ter alguma diferença entre esses dois também. Nesse caso aqui, os parâmetros, no meu entendimento, seriam os mesmos praticamente, porque o indutor acoplado, um transformador é um indutor acoplado, né? Porém, ele pode funcionar como indutor acoplado e transformador. Eu vou falar isso numa outra aula, que vai ser uma aula que eu vou fazer só de flyback. Aqui ele tem amplificadores operacionais também. Ele tem esse aqui que é mais fácil de você usar, que é 3 terminais. Ele tem só, digamos, o inversor, o não inversor, o inversor e a saída. Ele tem aqui também um de 5 terminais, que você tem aqui as alimentações. Ele tem aqui, inclusive, ele tem aqui o 555. Ele tem um outro op-amp aqui, outros op-amps aqui, que é o LM324 e o A741, ou 741, se preferir, que é muito utilizado, amplamente utilizado, né, no meio acadêmico principalmente. E aqui ele tem até uma possibilidade de você utilizar outros símbolos, né? Se você não está satisfeito com esse símbolo aqui, você pode usar esse aqui, ó, que parece, ele coloca o nome das entradas aqui. Esse aqui ele não coloca, tá vendo? Dá para você olha isso aqui, você fala, poxa, tem 3 pinos aqui, eu não vou saber o que eles são. Então esses aqui são alimentação e esses dois são de balanceamento. Aí aqui você descobre que eles são esses, né?
Bom, uma outra coisa também que é interessante é que aqui você clicando no circuito, você pode deletar ele no X, você pode inverter ele, você pode rodar ele, que é o mínimo, né, que os simuladores têm que fazer, né, com os modelos deles de esquemático. Você pode copiar ele, né, e colar em outro lugar. E também temos aqui os resistores, a gente já falou, né, os diodos, né, diodo Zener. Aqui ele tem diodo, o LED, não sei se esse LED pisca, não testei ainda, podemos testar hoje. Aqui ele tem um N4148, que eu não sei o porquê que eles cismaram com esse. Esse aqui é um componente muito usado, porém ele não necessariamente, eles devem aumentar essa biblioteca com o tempo. Por que é interessante eles terem componentes próximos, modelos próximos dos nossos modelos próximos dos modelos práticos, né? Dos modelos reais, né? Porque no caso, aqui nesse caso, esse diodo ele não tem muito que você mexer nele, né? Ele é um diodo pronto e modelo fechado. Mas se você pega um diodo, digamos, um diodo desse nível aqui, ó, um diodo normal, ele vai te dar uma quantidade de variáveis que você pode, uma quantidade de variáveis aqui de parâmetros, uma quantidade de parâmetros aqui que você pode variar e tornar o seu modelo mais próximo possível de um diodo que você esteja usando. Isso aqui, para mim, não faz muita diferença. Por exemplo, se eu colocar aqui uma resistência de um diodo, geralmente o circuito que eu vou usar, ele não vai preocupar tanto com essa resistência. Em alguns casos de eletrônica analógica a nível de pequenos sinais, você precisa ter uma resistência, porém, eu não, assim, na maioria dos casos, pelo menos para simulações de eletrônica de potência, esse cara aqui poderia ser ideal perfeitamente, que não ia ter problema. Então isso aqui é um detalhe interessante. Aqui, inclusive, dos MOSFETs, eu queria mostrar aqui que por exemplo, você tem aqui alguns MOSFET. Esse aqui é um MOSFET de fábrica, então provavelmente você não vai conseguir mudar o modelo dele, né? Aqui tem um modelo dele. E aqui você tem um outro MOSFET, um modelo de MOSFET. Esse aqui na verdade é um BJT. Vamos colocar ele aqui também, né? Aqui você tem MOSFETs e BJTs em que você consegue alterar parâmetros dele. Por exemplo, aqui, ó, esses 100 micrômetros aqui, esses 100 micrômetros aqui são parâmetros de tamanho das camadas dele, né, de tamanho de área de camada, de comprimento das camadas dele, né, dos canais dele. E tem outros parâmetros aqui também que vão estar bem específico, bem lá no que você vai achar, a maior parte deles você vai achar, digamos, a explicação para esses parâmetros num livro do Cedra, mais provavelmente no livro do Cedra, no livro do Poilestad, não acho que iria tão a fundo, mas no livro do Cedra costuma tratar disso tudo aqui. Porém, eu também gostaria que esse MOSFET fosse apenas uma chave ideal nos casos de eu estar trabalhando com eletrônica de potência. Como a gente vai ver mas assim, em casos de você estar trabalhando com circuitos analógicos que precisam de variação, né, de trabalhar na zona de não saturação do componente, aí você tem que utilizar o componente mais próximo. Aqui ele tem outros tipos de componentes, chaves, né, tipos de chaves aqui controladas por tensão, controladas por corrente, modelos de fontes dependentes, que é muito interessante também. Só para vocês terem uma ideia, só o amplificador operacional já é um modelo desse tipo, regulador de tensão e circuitos digitais, né? Aqui, portas lógicas, né? Circuitos digitais. Bom, então vamos fazer uma breve simulação aqui, bem rapidinha. Vamos pegar aqui um resistor. Antes de falar nisso, né? Vamos falar aqui antes de fazer isso, vamos falar aqui dos tipos de simuladores que ele tem. Ele tem simulador interativo, simulador transiente, varredura AC e uma opção DC aqui, né? Operação em DC, né? Pelo que o meu entendimento é o seguinte, o interativo, você roda ele roda igual como se fosse um Proteus, que fica rodando o tempo todo, tentando rodar em tempo real, e você altera os parâmetros durante a simulação dele. O transiente, você já coloca um fim nessa simulação. Então, todos os simuladores, essas opções também vão estar aqui, ó,
nesse lado aqui, né? Ele coloca aqui a diferença entre o interativo e o transiente é que ele coloca aqui um tempo absurdamente grande aqui. Ele não vai rodar para o infinito, ele vai rodar até esse número aqui. Talvez ele não rode até esse número por causa da memória RAM do seu computador, mas ele vai tentar rodar até esse número de tempo. Então isso aqui é sei lá quantos bilhões de anos. Aqui ele tem um transiente em que você coloca, por exemplo, o tempo final aqui de 1 milissegundo, 10 milissegundos, dependendo de como que fosse a simulação, quão rápida for ela. Aqui você tem varredura de frequência também, que é muito interessante. Eu me espantei ao ver essa opção. E aqui uma opção CC, que é você montar um circuito e saber qual que vai ser o ponto final dele, né, em CC, né, o ponto final de condição dele, né. É uma simulação que dá para você ver na transiente também. O final da transiente geralmente é o DC, né? A operação CC vai ser o final da transiente depois que passou o transitório do circuito. Bom, então vamos fazer uma breve simulação aqui, bem chulezinha mesmo, bem facinha. Vamos pegar aqui um resistor, um capacitor. Vamos rodar esse cara aqui. Vamos colocar aqui. E vamos começar a montar o circuito aqui, né? Opa! Aqui você puxa aqui no próprio... Aqui você vem aqui, ó, encosta aqui. Você puxa o fio aqui. Aqui a gente vai colocar um terra também. Vamos colocar um terra aqui. Se você puxar ele e colocar ele em cima, ele já conecta. A gente vai vir aqui e vai colocar uma fonte CC. E vamos conectar, né? E aqui a gente pode colocar um outro terra. E aí, antes de rodar, eu tenho que colocar o meu medidor, né? Eu vou vir aqui e vou colocar o medidor de tensão nesse ponto aqui. Ele pode ser aqui? Pode ser no meio dessa linha aqui, não tem problema não. Aqui ele vai aparecer um gráfico, aqui vai aparecer um gráfico, aqui é a área do gráfico, né? Você pode partir também essa área aqui para você ver os dois circuitos, as duas respostas ao mesmo tempo. Então aqui ele vai ficar verde, né? Porque é a cor do nosso cursor que está verde. E vamos ver se vai rodar. Antes de rodar, eu costumo fazer o seguinte: eu não gosto de rodar uma simulação que eu não conheça o que vai acontecer. Então, o interativo vai ser uma simulação que não acaba mais. Vamos rodar ela aqui, vamos ver um exemplo. Bom, ele rodou a simulação e está com 12 volts ali. Provavelmente o transitório já passou e a gente não viu, né? Aqui provavelmente também tem como a gente alterar. Aqui não, acho que não tem não. Ele não deixa não. Deixaria se fosse... Aqui, interessante também é que aqui se você clica, por exemplo, ó, se a gente clica aqui, é capaz dele deixar fazer isso, ó, você alterar o parâmetro durante a simulação, né? Aqui não está fazendo diferença porque o transitório já passou. Se fosse uma simulação CA, teria mais sentido, né? Então você clica aqui no próprio nome, ele parece uma barra aqui que você desliza ela até o valor que você quer de resistência. No interativo, então, é uma simulação que vai rodar a princípio para sempre e você vai mexer nela durante a simulação, né? Aqui, ó, vou até fazer um exemplo disso. Vou colocar aqui uma fonte de tensão senoidal. Melhor, vou colocar... senoidal. Vamos colocar ela aqui. Ele vem com esse sinal... Não, tá certo, é esse mesmo. E vamos rodar. Aqui ele rodou transiente, né? Eu queria rodar, não era transiente, eu queria rodar interativo para mexer nela durante a simulação. Vamos rodar interativo e vamos mexer, né? Vamos ver se ele roda, se ele aparece alguma coisa. Não funcionou não, parece que ele está tendo dificuldade em rodar. Vamos voltar aqui porque a gente estava. Vou cortar essa parte aqui do tutorial, porque não... Então aqui, né, rodando aqui o interativo, ele vai ter a sua resposta aqui. Se você mudar o simulador para o transiente, ele roda e fecha ela num tempo que você quer. Por exemplo, se eu colocar aqui 10 mili, e ele entende esse mili aqui como 10 é a menos 3, é a mesma coisa. Eu achei legal isso também, isso facilita muito. Você roda aqui a simulação, ele... Vamos só ver um negócio aqui. Então, aqui, ó, uma das coisas que eu estava aprendendo, que eu estava descobrindo aqui, inclusive durante esse tutorial, né? Eu até dei uma pausa no vídeo, é que se você coloca essa fonte aqui de 12 volts, ela é uma fonte CC própria para esse tipo de análise aqui, ó, DC sweep,
Então você faz aqui, ele te entrega que vai aqui no final dessa simulação, vai ter 12 volts depois que carregar o capacitor. E o que é interessante aqui é o seguinte, ela não funciona bem quando você coloca ela em transiente. Ela é uma simulação, ela é uma fonte feita para simulação CC. Por quê? Ela significa que ela o tempo todo da simulação ela estava com 12 volts, mesmo antes dela começar. Então ela não tem transitório. O ideal para a nossa fonte aqui é como se o capacitor já começasse carregado, é como se ele já impusesse uma condição inicial no capacitor. Então, se você apanhar para esse problema aqui, a solução é aqui um transiente de circuito RC, ele é mais adequado quando você coloca um degrau. Então, por exemplo, se a gente colocar um degrau aqui de 12 volts e rodar ele aqui, né, a gente vai ver uma resposta típica de circuito RC, ok? Então, a fonte, os componentes que você usar, vai depender muito da simulação que você quer fazer. Eu vou fazer um tutorial mais específico sobre cada parte, né, cada aplicação desse simulador, mas é basicamente isso. Aqui, digamos, eu fiz uma simulação, eu fiz aqui já uma simulação DCOP, né, em que eu utilizei aquela fonte, essa fonte aqui, ó, a tipo bateria, né? Essa tipo aqui que tem um símbolo parecido com bateria. Essa aqui, a de degrau, é própria para transiente. Você tem também a AC Sweep, né, que é uma varredura AC, né? Então aqui a gente pode vir aqui, pegar uma fonte AC e ela só vai funcionar, essa varredura AC só vai funcionar com essa fonte AC. E você faz isso aqui, ó, você conecta a simulação. Não precisa, aqui, se a gente fizer essa simulação no transitório, quer dizer, se a gente fizer ela no transiente, vamos fazer ela no transiente primeiro, ela vai simplesmente rodar uma senoide. Essa aqui é uma senoide em que ela rodou, ele deu esse transitório aqui, e aí ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Ele vai ficar com uma senoide na resposta. Ok. A questão é que o que vai acontecer quando a gente variar a frequência? Bom, quando você variar a frequência aqui, ó, digamos, se você varia a frequência para mais aqui, né, para menos, vamos colocar aqui uma frequência bem mais baixa, a gente vai ver que vai ter uma tensão maior, a tensão aumenta. Então você pode fazendo aqui, ó, digamos, você pode ir variando a frequência aqui até no transiente, que ela é uma simulação interativa que acaba, né? Só que quando você coloca o AC Sweep, você não precisa variar a frequência da sua fonte. Então você vem aqui, digamos, coloca só a faixa de frequência que você quer operar. Aqui está de 1 a 10, né? Ou seja, aqui está de 1 a 10 mega. 1 a 10 mega e pontos por década aqui, né, que você vai estar escolhendo mais ou menos quantos pontos que você quer simular por década, 10 pontos ou 100 pontos, isso aí vai da sua opção. Aí ele vai plotar uma curva aqui de resposta em frequência. Vamos até diminuir essa faixa de frequência porque ela tá uma faixa que está muito exagerada. Aqui, por exemplo, se a gente utilizar até 1K, já vai dar para observar bem o que é que ele está querendo dizer. Aqui nós temos o nosso... Vamos colocar no gráfico aqui. Aqui nós temos a nossa banda de passagem e aqui ele começa a cortar as frequências. É um filtro passa-baixa normal, né, de primeira ordem. Ele começa a cortar as frequências. Então, o AC Sweep ele faz isso. Ele faz uma varredura, né, de frequência, né, de um circuito que tem uma fonte CA, resistores, capacitores e indutores. Pode ter transformador? Pode ter todos esses circuitos aqui que tem função linear, que tem função de transferência. Por exemplo, o indutor tem uma função de transferência. O indutor acoplado, o transformador, provavelmente também aqui, ele vai aceitar os modelos. Aqui, se a gente quiser colocar um indutor aqui, ó, digamos, a gente coloca aqui e a gente vai ter um filtro, se eu não me engano, passa faixa. Vamos ajustar aqui um valor, né? Vou colocar aqui 1 mili. Aqui eu vou colocar uns 4.7 micro e vamos rodar, vamos ver o que ele sai. Não era para ser um passa-faixa, né? Aqui, né, como tem o indutor em paralelo, 1 a 1K. Ah, tá, essa linha contínua aqui é a magnitude, a gente não varreu a frequência do... Vamos colocar aqui 10 mega, vamos ver onde que ele chega. É para ser um filtro passa-faixa. Na verdade não é passa-faixa, né? É um filtro que tem um notch aqui, né?
Aqui, ó, olha, tem algum erro aqui, tem alguma coisa estranha. Então o que a gente vem fazer? A gente vai vir aqui e vai colocar 100 pontos por década. É uma simulação para demorar um pouquinho mais, mas ele vai pegar essa, tá vendo? Ele não perdeu o pico. Ainda tá perdendo um pouquinho, né? Mas pegou já grande parte do pico do ganho aí, né? Então aqui a gente pode até aumentar, talvez, para ver se altera alguma coisa. Ficou até mais, né? Vamos diminuir aqui para ver se... Aqui dá para você ir mexendo e fazendo simulação. É interessante isso aqui porque você pode ver a resposta num circuito em frequência sem ter que ficar rodando ele, processando ele, igual eu fiz aí num vídeo meu aí de filtro de Antonier, né? Porém, se você colocar, por exemplo, amplificadores operacionais aqui, você não vai ter, provavelmente você não vai ter resposta em frequência deles. Eu já fiz um teste, não funcionou. Então a varredura AC ela funciona para esses elementos que tem função de transferência que são lineares, né? Um amplificador operacional ele até pode ter uma função de transferência, mas aqui ele não acredito que eles incluíram esse modelo aqui. Bom, aqui mais, né? O que eu vou falar mais aqui, né? Aqui tem o DCOP que a gente já viu e tem aqui os parâmetros das simulações. Então, por exemplo, aqui na simulação transiente, que é uma das mais importantes que eu acho aqui, você vai ter o tempo de início, o tempo o tempo final. Se você vai ter aqui as condições iniciais, né? Se você, aqui eu imagino que condições iniciais é tudo zerado, né? Assim, tem que ser tudo zerado para o circuito funcionar, a não ser que seja um outro oscilador que eu vou falar numa outra aula. Aqui o máximo passo de tempo, então para o circuito que eu escolhi um micro, e o passo de tempo inicial também escolhi um micro. Eu gosto de trabalhar com passo de tempo fixo, porém a gente, né, eu não entendo tanto de cálculo numérico para saber qual que é a diferença entre eu escolher um passo de tempo. Bom, aqui ele tem outros parâmetros mais próprios para quem entende mesmo da parte numérica da simulação, então não aconselho que você mexa nisso, a não ser que você queira mudar o método, né, de gear para trapezoidal, que eu acho que não vai ter tanta diferença também. Então isso aqui são aquele famoso forças que você não deveria, que era melhor você deixar adormecidas, né, porque você mexe aqui, às vezes você não lembra depois e acaba com uma simulação que você estava fazendo. Isso aqui, se eu não me engano, é a largura da janela, que é a largura desse papel branco aqui que está fazendo o esquemático. Bom, no mais é isso, pessoal. Se tiverem alguma dúvida a respeito de algum outro tipo de simulação, a gente faça. Eu vou fazer alguns outros circuitos mais específicos, né, sobre esse simulador. Eu gostei dele pra caramba, achei ele foda pra caramba. E aconselho que vocês usem porque ele é muito legal e provavelmente aqui também você vai encontrar circuitos prontos. Então se a gente pesquisar, uma outra coisa importante, não esqueça de salvar, né? Aqui você consegue salvar o seu circuito, e aqui está o detalhe, você só deixa privado se você for um membro premium, né? Ou seja, se você pagar alguma coisa aí. Então se você quiser fazer um projeto e se for sigiloso, né, você pode adquirir aí o pacote premium, mas se não quiser, se você não se importar do seu circuito ser público, ter acesso ao público, você simplesmente deixa público mesmo. Aqui você tem as opções de exportar, você exporta os dados os gráficos, o esquemático, né, os dados dos gráficos do seu simulador. E isso aqui é fundamental, porque não adianta nada você pegar uma simulação e não conseguir pegar os resultados, tem que ficar dando print screen da tela, né? Então, para você que faz um TCC, você pega esses dados aqui, plota numa curva bem bonita lá do MATLAB, alguma coisa assim, e processa essa curva, deixa ela bem colorida mesmo. É muito legal isso aqui. E é isso então. Vamos salvar aqui, né? E nos vemos na nossa próxima videoaula. Um abraço e até a próxima.